Olá, pessoal. Esse é o primeiro podcast Mulheres em Cena, o podcast das mulheres da comunidade evangélica Novo Amanhecer. Eu sou a Thay e para esse primeiro episódio, o nosso tema é casamento. Os nossos convidados de hoje são incríveis, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de agradecer a Rede Vertical, através da pessoa do Fabiano Felipe, por estar acreditando e cedendo esse espaço pra gente. Chega de conversa e vamos lá, porque para falar de casamento, ninguém melhor do que os nossos pais da casa, Pastora Ali e Pastor Casas. Sejam bem-vindos. Obrigada. Para nós é uma alegria, né? E uma honra estar aqui e poder compartilhar, não só da nossa experiência, mas também como pastores, né? Tantas experiências que a gente teve acerca de casamento, né, meu amor? Confesso que eu estou muito feliz e muito nervoso, mas estamos aí. Vai devagar, hein, Thay? As nossas perguntas, né, os temas e perguntas que a gente vai falar hoje, as mulheres mesmo que seguem a nossa página no Instagram, né, @mulheres_cena, né, que mandaram lá e aí elas querem saber, a gente vai trabalhar em cima disso, pode ser? Com certeza, vamos lá. Então, tá bom. Queria começar pedindo para vocês contarem um pouquinho, brevemente, da história de vocês, né? Quanto tempo de casados? Vamos lá, eu ou tu? Você, né? Ai, meu Deus, que responsabilidade. Então, a gente se conheceu, eu tinha 14 anos, na verdade, na igreja, né? E eu nunca tinha tido namorado. O Casas foi meu primeiro namorado, meu primeiro beijo, Na verdade, a gente se conheceu. Você não tinha 14 anos, você tinha 11 anos. Eu tava na calçada brincando de boneca e ele foi buscar uma certa pessoa, a namorada. Mas eu sou 8 anos e meio mais velho que ela, então eu já tinha 19, quase 20 anos, e ela tinha 11 anos. Isso, ele foi buscar uma namorada dele que era amiga da irmã da minha amiguinha. E nós estávamos brincando na calçada de boneca. E aí, enquanto ela foi chamar essa pessoa, ele ficou indicando comigo, né? Perguntando se eu tinha dado comida pro meu bebê. E aí, ali, a gente se conheceu. Só que passaram-se agora, então, alguns anos. Eu vou pra igreja, tenho agora 14 para 15 anos. E aí, quando eu vi ele, eu falei assim, escuta, tu já teve uma moto assim, assim, assim? Ele disse, tive. Você tinha uma calça branca, uma camisa estampada com os desenhos de folha, com um tom de verde escuro e bege? Ele se assustou, né? Disse, sim. E tu tinha uma sapatilha, um sapato que parecia uma sapatilha preta com a sola de corda? Ele, aham. Era de roupa de domingo? Como tu sabe disso? Eu disse, porque tu sabia que uma vez eu tava brincando na calçada de boneca e tu foi buscar uma namorada tua na casa da minha amiguinha? E ele, meu Deus, e eu lembrei daquilo, né? E eu lembrei dela, lembrei porque enquanto a amiguinha dela foi chamar a moça, eu olhei pra ela assim, você tá cuidando direito do teu bebê? Tá dando comida pro teu bebê? Ele não anda chorando? E eu lembrei perfeitamente dela. E eu tinha 19 anos para 20, 19 anos e meio, e ela tinha 11 anos de idade. Aí, ali, nasceu uma amizade, né? A gente era bem amigos. E depois, com 15 anos de idade, então, a gente começou a namorar. E foi o meu primeiro beijo, como já falei, né? Meu primeiro namorado. E agora a gente já está juntos, casados, 31 anos. Isso. Mas namoro, noivado, 33. Isso. Foi meu primeiro beijo nela também. Chama meus advogados. E dia 8 de junho agora fazem 32 anos de casado. E dia 16 de janeiro fizeram 3 anos. 34 de namoro. 4? 34 de 34, verdade. Fez agora em janeiro 34. 16 de janeiro. Isso aí. E eu sei, né? Mas conta para quem não conhece vocês, quantos filhos vocês têm, a idade deles. Então, a gente tem 3 filhos. O Guilherme, que é o nosso primogênito, tem 31 anos. A Nicole, que é a nossa princesa, né? A única menina da casa, tem 29 anos. E o Samuel, que é o caçula, aí dizem as más línguas que é que é mais mimado, né? Mas tem 24 anos. O amor pelos 3, não tem como, né? Quem é pai e mãe sabe disso. É imenso e é igual. E são as paixões da minha vida.
Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu sou grata a Deus pela fidelidade do Senhor para comigo, sobre os meus filhos. São pessoas de um caráter ilibado, apaixonados por Jesus, os três. E o Guilherme, hoje, né, já me deu uma neta maravilhosa, que é a Valentina, que eu dou a minha vida inteira e mais um pouco por ela, né? E é isso. E estamos esperando os mais netos, né? Pelo amor de Deus, filhos, ver se coçem, né? Tem a nossa norinha, Duane, que é a esposa do Guilherme, a Duda. Temos o nosso genro, que é o Dudu, esposo da Nick. E agora estamos aí no projeto de nora aí, a Carlinha está chegando. Samuel, depois de anos orando, esperando, né? Deus deu uma namorada a ele, com a menina maravilhosa também que está chegando na família. É isso aí. Que coisa boa. Não tem muito a ver, né, com o nosso tema, mas eu gostaria... Não tem muito a ver com o nosso tema, mas eu gostaria de registrar, né, que uma das marcas, das tantas marcas que a Sena, que a nossa casa tem, é algo que me marcou há quase 12 anos atrás, quando eu entrei na Sena e quando eu conheci a família, né, é justamente os filhos, né, porque a gente sabe que... A gente sabe não, vou falar por mim, né? Assim, experiências de, porque filho de pastor, às vezes dá problema. Sim. E eu cheguei num lugar onde a igreja amava os filhos dos pastores. E eles sempre foram muito amáveis, realmente dando a vida, sabe? Pela obra e abraçando, não excluindo a igreja, mas a gente chega até hoje e é abraçado por eles. Né? Então, os três homens e a Nick, uma mulher de Deus, assim, então, assim, isso foi algo que me marcou muito. Que é fruto, vamos voltar pro nosso tema, casamento, né? Sim. Tá vendo? Então, vamos lá. Queria que a pastora Ali falasse um pouquinho pra gente agora, dentre as perguntas, eu não vou falar aqui quem exatamente mandou, porque Sim. assim, porque eu montei mais ou menos assim, né? Junta uma daqui, a outra dali. Eu queria que a pastora falasse agora pra gente sobre submissão. Como ser uma mulher submissa, né? Ou sábia, tendo a personalidade um pouco mais marcante que a do marido, né? Que isso em vocês é bem latente, assim. A gente percebe o pastor Casas um pouco mais... talvez calmo, né? Ele é mais, né? Ele tenta, né? E a pastora Ali mais enérgica, mas também tão amorosa quanto, né? E eu falo também por conta de mim, eu já ouvi muito. As pessoas achando, você que manda lá na sua casa. Por que também tô perguntando isso? Porque quem acompanha aí a internet, as redes sociais, sabe que por esses dias, né, houve aí uma polêmica exatamente sobre esse tema, submissão. Então, juntando uma coisa na outra, pastora, consegue falar um pouquinho pra gente sobre submissão? Sim. E submissão a partir dessa coisa da personalidade, né? Que é um engano quando as pessoas... Nossa, pai, você manda no Eds. Não, quem conhece a gente um pouquinho mais, que caminha com a gente um pouquinho mais, passa um tempo e já vem e fala pra mim: nossa, eu tô chocada, né? Porque realmente ele não fala muito, mas ele só olha, e realmente ele só olha, e a gente se comunica, né? E dá certo, ele é o sacerdote da nossa casa. Nada na nossa casa é feito sem que eu peça pra ele, inclusive, um beijo pra ele, né? Que ele vai estar assistindo isso aqui daqui a pouco. E fala um pouquinho, pastora, pra gente sobre isso, porque é um desafio teu, né, como pessoa, e também numa sociedade, né, que pede, que exige da mulher uma postura que não é bíblica, né? Então vamos lá. A submissão dentro do casamento, ele é um mandamento bíblico. Então eu tenho um conceito. Tudo que é um mandamento bíblico, como o amor, o perdão, a submissão ao esposo, ele fica muito fácil quando você é apaixonada por Jesus.
A minha paixão por Jesus faz com que tudo isso na minha vida não seja uma obrigação, mas um privilégio. Eu conheço um Deus que é maravilhoso comigo em todas as áreas da minha vida, e a minha paixão por Cristo me permite acessar esses lugares da submissão, do amor, do perdão, como um mandamento. Então não é difícil. Há uma confusão, um equívoco entre você ser submissa e você ser anulada. O fato de eu ser submissa ao meu esposo não anula minha personalidade. Então, eu sou essa mulher forte, porque eu sirvo a um Deus forte e que Ele tem me feito forte, Eu não sou forte, Ele me faz forte. Então, essa personalidade, ela está em mim. O Senhor me criou assim. E a minha submissão não anula isso. Eu consigo ter essa expressão de ser falante, expressiva, comunicativa, não tenho muito filtro, na hora de falar e de expor os meus sentimentos, mas eu consigo, pela glória de Deus, ser quem eu sou, sendo totalmente submissa ao meu esposo. E há uma confusão na submissão, sabe, tá? E nesses dias, assim, a gente tem acompanhado um pouco, como você falou, esse tema. Submissão não é você ser anulada e dizer sim a tudo que seu esposo diz. Até porque no original do judaico, quando há esse mandamento das esposas ser submissa aos esposos, o que quer dizer no original da palavra? A mulher, ela vai ser criada por Deus lá no paraíso, a Eva, e Deus coloca ela do lado de Adão, e ali ele implica sobre ela algumas regras, algumas coisas que ela vai ter que praticar, e isso nos alcança hoje. Quando Deus coloca Eva do lado de Adão, ele diz: você será para ele uma auxiliadora. E a versão original no judaico dessa auxiliadora, você sabe o que quer dizer, Thay? Auxiliadora? Eu vou explicar o que quer dizer. Quer dizer o seguinte, que essa mulher, ela vai ser a confrontadora do seu esposo. Uau! Ela vai ser alguém que consegue ver pontos cegos desse homem que ele não enxerga. Sabe aquele estalinho de comprar um carro e dizer: amor, mas você já pensou que esse carro é 1.0 e que você precisa de velocidade, ele não vai desenvolver? Tu deu uma risadinha, Sabe por que ele deu uma risadinha? Eu vou aproveitar o gancho aqui e contar. Casas Vendedor, na Bardal. Viajava de segunda a sexta, precisava de carro, de potência, de segurança na estrada. Viajava pro... Como é que fala? Romana, aquele lugar lá, Alto Vale, é isso? É o Alto Vale. Alto Vale, Ibirama, Vitiparsum, Quem é das quebradas aí sabe o que a pastora tá falando. E ele tinha na época um tipo 1.8, era isso? 1.6 1.6. O carro andava muito, maravilhoso, um motor bom, potente. Ok. Casas quer trocar de carro. Tô eu, de mangueira e vassoura, lavando a minha calçada, um sábado pela manhã. Casas sai de casa. Daqui a pouco chega o Casas, com um paliozinho verde, água, calcinha de bebê. 1.0. Quando eu olho aquele carro, eu disse: não, eu não quero esse carro não é pra você. Esse carro é 1.0. Pensa num homem bravo. Porque eu não vou mais trocar de carro mesmo, então. Entrou no carro muito bravo. E o que um homem bravo faz? Quando ele entra num carro, ele acelera. E o que aconteceu? O carro não saiu do lugar. Aí, o que ele pensou? Esta miserável tem razão. Então, a submissão é isso. Sabe? Essa mulher auxiliadora que nasceu lá no Éden, ela é essa mulher. Ela é aquela mulher que o Espírito Santo acende uma luz nela. Ela tem esse dom. Por que ela tem esse dom? Porque Deus fez ela para ser essa mulher. Então as pessoas confundem submissão a jugo, a anulação de identidade. E não é para isso que o Senhor te colocou do lado do teu marido. O que nós erramos? No que nós erramos? Nos excessos. Na mulher que usa essa arma que Deus deu para ela num excesso tão grande que agora ela mata o marido. Sim. Ela não ouve o marido. Ela acha que ela sabe mais do que o marido. Ou o excesso de não exercer esse lugar. Não, porque eu sou submissa, eu tenho que dizer amém para tudo que ele fala. Sim. E eu sou uma mulher anulada. E aí também é um perigo. O perigo de você estar acima dele, mandando nele, e o perigo de você estar abaixo dele, debaixo dos pés dele.
quando Jesus nos fez para andar ao lado. A Bíblia chega a comparar, e eu já vi um estudo sobre isso, e eu achei maravilhoso, de que o papel da mulher na vida do esposo é como o papel do Espírito Santo. A Bíblia chega a comparar o nosso papel de esposa na vida dos esposos como o papel do Espírito Santo, de orientá-lo, de convencê-lo das coisas erradas, através sempre do quê? Do amor. O Espírito Santo age diferente conosco? Não, né? É através do amor. Então, glórias a Jesus por isso, né? Que eu entendi esse lugar e o meu amado também entendeu esse lugar. Então, a gente flui muito juntos e muito bem nessa questão. Meu Deus, pastora. Verdade. Que bênção. Que bênção. Que profundo isso. Quer falar alguma coisa, pastor? Não, falou sobre? tudo. Falou tudo? Então eu quero te perguntar em contrapartida, né? Eu sei que vocês têm muitas horas de gabinetes, né? Com muitos casais, centenas de casamentos, para não falar, para não ser exagerado. Já foi mais. Salvos, né? Vou falar centenas de casamentos, né? De famílias restauradas, através do tempo mesmo que vocês tiraram para atender esses casais, né? E a gente sabe que também existe o contrário. Então, esse casal, ele entendeu, né? Essa esposa, ela entendeu esse lugar dela, o equilíbrio, nem menos, nem mais, tudo que a pastora falou, né? Mas eu já tive relatos até de amigas, né? Reclamando da falta de posicionamento do marido. Então, a mulher, ela se posiciona, né, pastor? E aí o marido, não só pela personalidade, mas pelo comodismo. Né, por ser confortável e de chegar a falar para a esposa, não quero porque é bom para mim assim. O que a falta do posicionamento sacerdotal dentro de casa, pastor, pode acarretar para essa família, né? Ainda que cristãos, ainda que com as suas atividades na igreja, enfim. Thay, eu costumo dizer, né, há muito tempo que as mulheres não procuram o artista de cinema para casar. Elas procuram um homem que lhe dê segurança, um homem que lhe dê confiança, um homem que lhe passe responsabilidade. É isso que elas procuram. Um outro detalhe que eu acho muito impressionante da Bíblia Sagrada é que o homem é feito do barro. A Bíblia Sagrada fala que Deus pega o pó e ele tece o homem, ele desenha o homem, sopra o espírito de vida nele e ali é a alma vivente. Só que tu pega um pedaço de barro, você põe numa prateleira, se deixar ela, quanto mais tempo ele fica isolado naquela prateleira, mais ele vai ficando duro. Mais vai ficando duro, e pode passar 100 anos e ele vai ficar ali, tirando uma pedra. Mas se você pegar um pouco de água e começar a jogar em cima dele, mexendo, ele começa novamente a voltar a ser o barro. A mulher, ela foi feita do tecido humano, ela foi tirada do lado da costela do homem. Sim. Então você pega um pedaço de carne e coloca numa prateleira para tu ver o que acontece. Ele começa a apodrecer e o pior, começa a criar bicho. Então a mulher deixada de lado, vai acontecer isso. O homem endurece, o homem fica duro, fica grosso, áspero. A mulher não. A mulher, os pensamentos ruins vêm e ela começa a se sentir isolada, não protegida. Uma pessoa não protegida, ela se torna uma pessoa vulnerável. E toda mulher vulnerável corre risco. Então, normalmente, quando acontece casos de uma esposa, ela traiu o esposo, ela abandonou a casa, é porque ele não soube ser o protetor da sua família. Ele não a protegeu em todos os níveis. Entendeu? Porque quando ela se sente protegida, eu não estou falando amada. Sim. Estou falando protegida, Sim. é mais do que amada. Sim. Quando ela se sente protegida, esse esposo e esse casamento não corre risco. Então o problema de um marido não posicionado é isso. Ele coloca a família dele, a casa dele, o lar dele em risco. Em risco. Sem segurança, né? Porque um homem não posicionado, ele deixou de estar na torre de vigia. Sim. Ele deixou de estar num local onde ele vê tudo de longe. Então, um homem não posicionado, né? Os seus filhos sofrerão, a sua esposa sofrerá. E talvez para ele possa ser uma zona de conforto, não ter que assumir essa responsabilidade e a sua esposa assumindo. Então, o princípio da derrota de um casamento é a inversão de papéis. É isso aí. Não tem dúvida. É isso aí. Que aula, né, meninas? Que aula. Muito bom, né? Agora a gente vai trocar um pouquinho o nosso assunto, que também bombou lá nas nossas perguntas, tá? Aí vocês, pros dois, tá? Vocês veem aí como é que
Fica Ok. melhor, tá? Ai, que medo. Bora. Sobre o ciúme, né, ou competição entre os cônjuges, né? Quando um se destaca mais que o outro ministerialmente, né, no trabalho, nos relacionamentos, né? Como equilibrar isso? Será que competir é melhor do que cooperar? Eu vejo que, primeiro, essa questão da competitividade, né, e da cooperação, ela tem que passar pelo crivo da personalidade de cada um. Né? Uma pessoa, por exemplo, que ela é sanguínea, ela nunca vai se sentir ameaçada, porque ela já nasce competitiva. Sim. A pessoa sanguínea, ela já nasce competitiva. O melancólico, ele sempre vai se sentir ameaçado, mesmo sendo ele em destaque. Então ele tem que começar a passar pelas personalidades, né? Eu penso desse jeito. Depois disso, eu sou melancólico, a Alessandra é sanguínea, por isso que eu falei. Estou colérica. Colérica, sanguínea, Gente, vocês já colérica e perceberam hemorrágica. que isso virou o signo dos crentes? É verdade. Não é? A gente, geralmente, né, em conversas e rodas, né, lá, em quem não tem esse convívio com gospel, vamos chamar assim, a gente tá numa conversa aí normal, diz assim, você é de que signo? Tu é de Capricórnio, né? Tu É verdade. E o crente agora é isso, né? Tu é colérico, tu é melancólico. E as linguagens do amor também, né? Também. E assim com linguagem do amor. Então eu fiquei naquele lugar assim. Eu aprendi há muito tempo que quem está do seu lado, ou você promove, ou se torna sua concorrência. Isso eu já aprendi há muito tempo. Então eu não tenho problema com quem está do meu lado que cresça. Não sofro com isso. Então a Alessandra, quando recebeu de Deus a visão, né, das escolas de ser sacerdócio real, eu deixei bem claro, a coordenadora disso é você. E eu cobro dela muitas vezes posicionamento em relação à própria cena, ao ministério, para que ela se posicione como pastora também, em todo, no geral. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho convicção de quem eu sou. Tenho convicção do meu chamado, do meu propósito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu nunca me sinto ameaçado por causa disso. Só que, por outro lado, né, pela minha personalidade, eu tenho que vigiar constantemente. Né? Sim. Para que eu não me sinta ultrapassado. Né? Tipo assim, estou sendo deixado para trás ou pisou em mim. E eu vendo para mim a ideia de que a pessoa está sendo promovida. Estou promovendo ela, estou ajudando ela. Então eu acalmo o meu coração. Mas, sinceramente, não vejo, no meu caso com a Alessandra, nós não corremos risco nenhum nesse sentido. A gente é bem resolvido. E eu entendo muito bem o princípio de uma só carne, né? Então, tudo que para ele está maravilhoso, para mim está perfeito. E tudo que para ele não está agradável, acaba comigo. Então, eu não consigo olhar pro Casa e sem ver a Ali nele. E eu não consigo olhar para mim sem ver ele em mim. A gente é um em tudo. Então, ministerialmente, se ele voar, eu vou estar ali na asa dele, né? Eu sou uma com ele. E se ele estiver caído, eu vou estar esmagada debaixo dele. Eu não consigo entender como um casal que em Cristo ele é um só, exista esse nível de competição, né? Não existe uma competição de uma pessoa só. Porque se os dois ganhar, se um ganhar, os dois ganham, se um perder, os dois perdem. E para haver uma competição, precisa haver duas pessoas. E eu não consigo ver duas pessoas aqui. Nós somos um só. Que legal. Muito, muito, muito falou forte. Pouco, mas falou tudo. É verdade, falou pouco, mas falou tudo. Muito profundo isso, né? Essa questão, eu sempre penso que essa questão da... Até por eu ser colérica, né? Meu marido melancólico, eu penso que o Senhor faz tudo perfeito, né? Então, ele não errou. Ele não errou quando ele me fez colérica, assim como ele não errou quando fez meu marido melancólico. Porque a gente precisa entender esse princípio mesmo de uma só carne, né? E encontrar o equilíbrio. Tudo com o Senhor é equilíbrio. A gente tava falando dos temperamentos ali, né, serem o signo do crente, né? Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez escola de Esther, na aula do DISC, eu acho que era o Ismar, que quem deu hoje é o pastor Guilherme. Quem deu essa aula para mim. E eu lembro que ele falou que a perfeição do DISC é o equilíbrio, né? Quando a pontuação ali dá perto, e que Jesus era essa perfeição, né? Então, é sobre isso, né? Sobre encontrar o equilíbrio, né? Em todas as coisas. Tudo na vida da gente, né? O equilíbrio. Em tudo. Então, vamos lá. Agora eu vou
vamos para as perguntas agora? Vamos assim, lá. Talvez a gente mude, né? Vai fazer uma pergunta, responde, faz outra, tá? Estão preparados? Não, né? Nunca. Mas Então, tá vamos bom. lá. Seja o que Então Deus tá. quiser. Então tá, o dinheiro do esposo é somente dele? Bom, como eu disse, né? Meu ponto de vista, lá em casa não existe meu, teu. É nossos filhos, nossa casa, nossas dívidas, nossas alegrias, nossas tristezas. Conosco é assim, né? Ainda que, como eu ministro muito fora, eu recebo muitas ofertas, né? Pastores que... Pastora, te amo, obrigado por tudo que você foi na minha vida, eu quero te abençoar, quero te dar uma oferta, né? E como que tu gasta isso, pastora? Com a gente, né? Porque eu entendo que ainda que eu compre uma roupa para mim, eu me arrumo para quem? Para ele? Então, acaba sendo nosso, né? E é investido em nós de qualquer forma, eu não tenho uma vida separada da vida dele. Se eu comprar alguma coisa para casa, para mim, pessoal, acaba sendo para ele, né? E vice-versa. A gente tem bastante comunicação nisso, né, meu amor? Na verdade, o recurso nós lidamos da seguinte forma, né? Eu penso assim, nós trabalhamos com todo o recurso que vem na nossa mão para a nossa família. Então o dinheiro nunca é meu, nunca é dela, é nosso, é dos nossos filhos, da nossa nora, do nosso genro, da nossa neta. Nosso dinheiro é sempre assim. E graças a Deus a gente é curado em relação a isso. Nós não temos problemas em usar o dinheiro com quem precisa. Talvez a gente... Pode falar, meu amor. Não, pode falar. Talvez a gente aprendeu isso porque quem conhece o nosso testemunho, né? Exato. Quem conhece a nossa história, sabe do quanto a gente já passou por privação, né? Nós já vivemos momentos da nossa vida que durante muito tempo mesmo, eu vestia as crianças de casa ou casas fazendo intercâmbio de coisas. Escambo Trocando de mercadoria. mercadoria. Nós morávamos, foi assim que a gente veio para Joinville, e eu morava lá no Ademar Garcia, né, na Coab. E um dia eu vi que o Casas estava com poucas camisas, e as poucas que tinha assim já muito batidas, né? E a vizinha da minha frente, o marido dela tinha mais ou menos o corpo do Casas. E eu disse, meu Deus, eu sei o que eu vou fazer. Eu tinha um vaso de porcelana pintado à mão. Antigamente se usava muito essas peças de porcelana, né? Pintadinha assim. E eu fui na vizinha e falei assim, Fátima, até uma amiga muito querida que já é falecida. Fátima, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso o Fischer não tem assim algumas camisas que eles não estejam usando, que tu queira trocar comigo nesse vaso? Aí, lógico, a gente valoriza o vaso, né? Este vaso maravilhoso. E eu sei que aquele vaso rendeu... É da dinastia Ming. Aquele vaso rendeu algumas boas camisas pro Casas. E tu sabe que isso aí virou um hábito entre nós, as vizinhas? Ah, eu tenho esse tapete, troca num jogo de xícara. Ah, mas olha, esse tapete vale muito pelo jogo da xícara. E alguma coisinha junto. E assim a gente viveu muito tempo, né, meu amor? Uns 3, 4 anos fazendo comia escambo. só repolho, que era o que tinha para comprar. Então, Sim. se nós ali, que geralmente essas crises financeiras abalam o casamento, e se ali não abalou, então não é agora, né, que se tem um valor em mão que vai se entrar nesses lugares, né? Então, eu acho que pelo propósito mesmo que Deus tinha para nossa vida, pelo chamado, Deus nos treinou no deserto. É nosso, fomos faz tempo, forjados. E quem conhece vocês de perto, né? Não precisa nem ser de muito tempo, sabe o quanto tudo isso é verdade, né? Eu fico aqui com cara de boba porque eu sou apaixonada por vocês, Ai, né? nós por então, você. Pra mim, mim é uma aula. Eu tô aqui querendo passar pra vocês, né? Tudo que vocês mandaram pra gente ali, mas eu tô aprendendo tanto quanto. Né? Agora, só tá abrir um parênteses aqui, né? Essa é a nossa vida, né? É o jeito que a gente lida. Mas, biblicamente falando, quando você casa, você não tem duas vidas, né? É um reino, o casamento é um reino. E a Bíblia diz que um reino dividido entre si, ele não subsiste. Que a Bíblia ensina que quem não é comigo e não é por mim, é contra mim. Sim. Então, se eu não tiver esse entendimento dentro do casamento, que a pessoa mais próxima que você vai ter de você é o teu esposo, você é mais ainda do que os filhos, porque você com o esposo é uma só carne. Sim. Então, se você não conseguir ter essa união, mais que união, né? Essa unidade entre marido e mulher num todo, você não vai conseguir ter com seu patrão, você não vai conseguir ter em qualquer outra área da tua vida, né?
Não tem como. O casal, na verdade, ele precisa sonhar juntos, gerar juntos, conquistar juntos, gastar juntos. É uma vida junta, né? Não tem como separar nada dentro de um casamento. Sim. Isso é o ponto de vista, inclusive, bíblico. Não é nosso ponto de vista. É bíblico. Legal. Vamos para a próxima? Vamos lá. Então tá. Vocês decidem quem responde, tá? Já que é casamento, eu sou dele e ele é meu. Na hora do sexo, vale tudo? Nossa, irmã. Quem responde? Esse vale tudo, né? É sob que princípio? De Deus ou do diabo? Se são os princípios de Deus, conforme está na Bíblia Sagrada, vale tudo. Uau. Se são conforme os princípios do Kama Sutras, dos demônios e tudo mais, não vale nada. Eu acho que Simples. vale tudo que é permitido por Deus. E tudo que é permitido por Deus dentro do casamento, né? No sexo, tem muita coisa boa para desfrutar. Sim. Beijo, carinho, carícias, amor, paixão, fogo e, né? Tudo. O casamento é isso. Biblicamente falando, o casamento é o quê? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua esposa. E essa união não fala de vestido de noiva, não fala de uma festa de casamento, fala do ato sexual. É isso. E quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou no homem o desejo sexual e na mulher. E a junção disso gera o quê? Prazer. Então, o orgasmo dentro do casamento, o prazer dentro do sexo, do casamento, foi Deus quem criou, não foi o diabo. Só que como o diabo nunca criou nada, a única coisa que ele é chamado de pai, que ele foi o criador, é a mentira. É verdade. Né? Então, o sexo, o prazer do sexo, o orgasmo, a satisfação do sexo no casamento, ele foi feito por Deus e é para ser desfrutado. Só que aí o diabo rouba essas coisas, como roubou tantas outras coisas, porque ele é perito nisso, e aí tudo que ele rouba, ele desvirtua. Né? Então, isso aí é que não se deve trazer para dentro de uma vida cristã, e eu acho que isso é bem óbvio, né? Como Satanás ele não tem o poder de aniquilar ou anular qualquer coisa que Deus criou, então ele procura só manipular. É isso. Ele não consegue destruir. Ele não consegue arrancar do ser humano a sexualidade que Deus deu para a alegria. Sim. Então ele vai lá e perverte. Ele não consegue tirar do ser humano o prazer de desfrutar a natureza. Ele vai lá e perverte. É isso. É isso que ele faz. Muito bom, muito bom. Agora vamos para a última, tá? Aí no próximo, né, quem sabe a gente não deu para responder todas, tá, meninas? Porque vieram muitas, né? Então a gente pegou aqui o que ficou possível aqui dentro da nossa programação, tá? Um conselho para uma mulher que o marido se afastou de Jesus e não aceita nem que fale sobre o assunto. Aí eu acho que deixa para o Casas e Pedro responder. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, né? Porque algumas mulheres, elas pensam assim, meu esposo me abandonou por causa de uma amante, por causa de uma prostituta, faz tudo o que ele quer, por causa de uma garotinha que é 10, 20 anos mais nova que eu. Aí a esposa, o que ela faz? Ela se torna uma prostituta também para ganhar o esposo, porque ela perdeu ele para uma prostituta, ela se torna prostituta. E ela pegou um caminho totalmente equivocado, porque ela só incentivou ele dentro da perversão, incentivou ele dentro do caminho perdido que ele aceitou, que ele acessou. Na verdade, segundo o que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro fala assim: vós mulheres, que se o vosso esposo não teme ao Senhor, ele seja ganho, não pelo frisar dos cabelos, pelas roupas sensuais que tu vai usar, pelos fetiches que tu vai atender ele, não. Ele deve ser ganhado pelo seu comportamento como uma mulher decente, honesta, temente a Deus. Porque a prostituta vagabunda ele já tem. Sim. Ele precisa entender que ele perdeu foi a mulher santa, a mulher pura, a mulher que ama a Deus, a mulher que jamais o trairia, a mulher que jamais o abandonaria, a mulher que jamais faria qualquer coisa nojenta, ainda que fosse um fetiche dele. Mas ela não faria por causa do temor a Deus e os princípios da palavra. Então, se ela descer desse lugar de um referencial de uma mulher de Deus, ela perdeu de uma vez não só agora o esposo, mas a própria salvação. Sim. Ela deve se manter firme como uma mulher de Deus, até que o marido se convença de que ela é o melhor
que ele possa ter. E eu tenho um exemplo maravilhoso dentro da minha própria família, de uma situação, não vou citar quem, Sim. mas uma pessoa casada da minha família, ele sendo um homem temente a Deus, de repente ele encontrou uma moça 20 anos mais nova que a esposa dele, 25 anos eu acho, e ele se tornou amante por 5 anos até que ele descobriu que a mulher era a esposa dele. 5 anos ele ficou com essa moça. E de repente, e a minha parente, quase que eu falei, revelei que ela é nível parentesco meu, e esta minha parente, ela mantém-se firme no Senhor. Uma mulher de Deus. Firme, né? uma mulher de Deus. Exemplo. Não se rompendo, não se corrompendo, e 5 anos depois ele volta para casa e diz: eu descobri que mulher é você. E ela fez isso, Thay. Para mim, assim, ela é uma das mulheres que é uma referência para minha vida, né? Sim. Porque em momento nenhum ela repudiou esse esposo, sabe? E ela teria todos os motivos do mundo, e até biblicamente falando, né? Sobre Sim. a traição, a mulher teria esse direito da separação. E ela se manteve firme em Deus, orando, buscando a Deus sobre a conversão desse esposo. E glórias a Deus, assim, pelo posicionamento dela, porque sem abrir a boca, ela pregou para muitas mulheres da família, conhecidas dela, né? Do amor dela por esse esposo e pela confiança dela em Deus, né? De saber que Deus poderia resgatar o casamento dela. Sim. Você tem uma ideia, muitas vezes ele vinha para casa bêbado e ela que dava banho nele, e ele saía com essa amante e ela lavava as roupas dele, cuidou dele durante 5 anos. Ela disse: você é meu esposo, eu não te dou carta do divórcio. Eu sei que você vai descobrir que eu sou a mulher da tua vida. E aconteceu. Foi 5 anos, tadinha. Isso é fé. Mas ele voltou. Isso é convicção. Voltou não só para ela, voltou para Jesus. Isso é que é importante. Glória a Deus. Que história mais linda. Bom, até agora a gente aprendeu bastante, né? Que conversar com eles, poderíamos ficar aqui infinitamente, né? Aprendendo com vocês. Vamos descontrair um pouquinho? Vamos embora. Vamos. Então tá. Ai, que bom. Mas até nas brincadeiras, né? A cena é uma casa de liberdade, né? Graças e a Deus. Nós não somos engessados e nem nada. Então, pra gente partir pro final, eu queria saber quem é o mais engraçado. Eu acho que os dois. Cada um com a sua personalidade, mas eu sou palhaça, né? Todo mundo sabe, mas o caso também não fica atrás, não. Não. É difícil de responder. Eu acho que eu fiz a pergunta e eu não sei dizer quem é mais engraçado. Eu acho que nós dois, né? Acho que nós dois. Nós dois. Quem é mais bravo? Não é que eu sou mais brava, todo mundo acha mais que eu sou brava, brava. sim. É que é diferente, quer ver a diferença? Sim. É que eu expresso, não guardo. Meu coração é uma caixinha livre onde só mora Jesus. E coisas boas. Porque o que não presta, a boca bota pra fora na hora. É verdade. Não gostei porque tu falou assim, porque tu olhou assim, mas não fica no coração. Às vezes eu ainda tô no meio da briga já me arrependendo do que tô falando. Porque, gente, eu sou muito boazinho. Agora ele, não. Ele guarda lá na caixinha do coração. Aí quem vê, ai, que bonzinho, não é? É que tá guardado lá na caixinha do coração pra ser usado no momento propício. A pergunta era quem mais brava. É você. Mas sabe que eu ia esperar vocês terminarem de falar para compartilhar uma impressão que eu tenho, né? Vocês dois são 2 potinhos de amor. Eu sempre falo isso para vocês. Gente, ninguém acredita. Mas, gente, eu vou falar, eu trabalho com a pastora Ali agora bem de pertinho, né? Bem de pertinho mesmo. E a gente caminha, né? Juntos há muitos anos. Ela é mais amorosa que o pastor Casas. É que ninguém acredita. Ninguém se permite experimentar do meu Ela é amor. mais amorosa. Se vocês soubessem Eu sou. o quanto ela guarda o coração de vocês, não que ele não guarde, não é isso, mas eu percebo um zelo um pouquinho maior do que o dele. Ele é racional. Quer ver uma experiência? Vou compartilhar. Por exemplo, eu tenho a necessidade de falar, porque o falar me cura. Consegue entender isso? Sim, eu também a situação sou que eu assim. não gostei, que eu não me senti confortável, eu preciso falar. E o falar me cura, me tira totalmente daquele lugar, já, na hora. Aí eu chego pra ele, às vezes, né? Imagina, pastora, a igreja hoje tem mais de 1000 membros, né? É muita gente, é muita situação, é muita coisa. Então, às vezes eu chego, vamos usar um nome fictício. Porque a Maria, porque a Maria fez isso, porque a Maria falou aquilo, porque eu não gostei.
Eu preciso só falar. Quando eu acabar de falar da Maria, eu já vou estar amando a Maria mais talvez do que antes daquela situação. Ele não. Então, o que que ele fala assim, às vezes? Ó, mas eu vou falar com ela amanhã mesmo, eu vou lá chamar ela. Aí fala, não, mas também não precisa, né? Porque também, certo, ela não estava muito bem no dia. Eu já começo a tirar a Maria daquele lugar, porque eu não quero que ele vá falar com a Maria. Misericórdia, deixa a Maria lá. Porque... Mas é só porque eu queria falar. É que os dois são muito amor, mas não queiram um gabinete com o pastor Casas. É mais difícil do que comigo. É um pouquinho mais dolorido. O chicote bate um pouquinho mais forte. A gente já teve uma situação dentro da cena onde ele chamou um casal para um desses gabinetes e eu comecei a chorar compulsivamente. Eu olhava para ele e falava, fala isso, não fala assim com eles. Parecia que ele tava falando comigo. Quando nós saímos de lá, ele teve que me socorrer, porque eu tava indignada do jeito que ele falou com a pessoa. Por que tu falou isso? Mas olha que... Mas não era pra ter falado aquilo. Então, há uma diferença, né? É verdade. E Ele é que não um humilha, seja... né? Não é sobre isso. Isso tudo com muito amor. Sempre. E respeito, sem alterar a voz, né? Mas aí a gente que já foi disciplinado pelos dois. É que tem um problema, né? Eu como você disse lá no meio, sou muito racional. Eu amo de verdade. Sim. Né? Eu gosto de ficar na porta da igreja recebendo as pessoas. E Deus sabe quanto que para mim é bom poder abraçar, beijar todo mundo. É bom, porque eu não era assim. Minha personalidade, eu sou extremamente tímido. Sim. Até com os filhos, né, amor? Você aprendeu, né? Eu aprendi. Então eu fui curado disso. Só que quando eu sento com alguém que eu vejo assim, tá? Eu sou a última instância daquela pessoa a ser corrigida. Sim. Talvez o pai, né? O pai biológico já falou, a mãe biológica, os irmãos, o cunhado, a cunhada, os filhos, o esposo, o líder no ministério, todo mundo já falou. Quando chegou em mim, eu sou a última instância. Sim. Então, assim, ó, eu preciso falar de um jeito que a pessoa ela precisa se odiar. Eu preciso. Porque senão eu não vou acordar ela. Ela precisa chegar num ponto que ela diga assim, ó, cara, realmente eu tô errando. Ou vai ou racha, né? Porque, e assim, nunca vou abandonar. Sim. Não vou abandonar. Para mim não importa o erro, o pecado, não tem problema com isso. Mas assim, ó, eu assumo essa responsabilidade, tipo assim, cara, se ela não me ouvir, ela tá perdida para sempre. Não sou Deus. Sim. Só que a nível de hierarquia, de autoridade, entendeu? Deus me colocou nesse lugar. Eu cuido de pastores, eu sou pastor de pastores. Tenho uma função apostólica. Há um tempo atrás, um pastor de outro local, de outra cidade distante, ele só tem uma filha, a menina tem 15 anos, ele ligou desesperado, pastor, a minha filha não me ouve mais. Eu não sei mais o que dizer, e estava entrando num lugar muito perigoso. Eu fiquei 1h40 conversando com aquela moça em videochamada. Só que é o seguinte, quando acabei, ela entendeu o que os pais já estavam falando há meses. Só que eu era a última instância. Sim. E eu tive que falar tão duro com ela que teve coisas que eu depois fiquei assim, meu Deus, acho que eu fui muito pesado. Mas ela entendeu o recado. Então assim, eu era a última instância. Sim. Então às vezes parece que você é duro, mas não é. Essa é a minha posição. Sendo pai, né? Estou sendo pai. Sendo pai, é minha posição, posição. Né? E não saio nunca de uma conversa dessa dura com prazer. Eu sempre saio triste dizendo, Deus, que ela tenha ouvido, que ela tenha entendido. Que ela tenha, assim, que ela tenha. Entendeu? Então, é uma questão que eu vejo que eu não posso negligenciar o direito que ela tem de ser corrigida. E eu tô ali para fazer isso. É verdade. E o Eds, ele sempre fala, né? A gente tem o costume de chamá-los, né? De pai e mãe na cena, né? E o Eds, ele sempre fala que é fácil chamar vocês de pai e mãe no elogio, né? Mas daí... Só que pai e mãe também disciplina. E tu sabe que isso acontece muito, né? Pai e mãe. Mas aí o dia que precisa confrontar, né? Sim. E chamar a atenção, a primeira coisa que para de falar. Aí vira pastor. E a Bíblia Sagrada diz assim, ó, que Deus corrige o filho que ele ama. E se não aceiteis a correção, não sois filhos, sois bastardos. A esses que, quando corrigimos, param de nos chamar de pai, deixaram de ser filhos e entram na bastardia. Ou nunca foram filhos, né? E aí a bastardia traz a série de problemas que a gente viu em pessoas, filhos até hoje perdidos.
perdidos. A gente encontra eles pelo caminho, mas a gente vê eles de ministério em ministério, de emprego em emprego, assim, perdidos. Eles não conseguem mais se achar, porque não aceitaram a correção de um pai ou de uma mãe e entraram na bastardia. Sim. Não estou amaldiçoando, só estou falando o que a Bíblia Sim. Sagrada ensina. Sim. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, o apóstolo Gemini é meu pastor. E ele já foi duro comigo de um jeito, deu vontade de largar ele. Só que eu entendi que ele era meu pai, ele era a única pessoa que tinha o direito de fazer o que ele fez comigo. E a gente eu entende aceitei isso, com alegria. né? Pronto. A gente não tem dúvida do amor dele por Sim. nós. Nenhuma. Então, quando precisa exortar e a gente tem certeza do amor da pessoa, Sim. não tem um porquê, né? Tu pode até na hora ficar triste com aquilo, mas tu entende, né? Que é pro meu bem. Então, Eu sempre agradeço, né, pai? Chamei de pai porque Isso eu aí, sempre falo assim com ele. Pelos teus, eu sempre falo pra ele que ele me deu muitos sims na vida, mas que os nãos dele me ensinaram muito mais, né? E foi difícil, tá? Foi difícil dizer os não, mas eu precisava para que você pudesse crescer. É verdade. Eu sou grata. E para quem está nos acompanhando, que de repente não congrega na cena, se submeta à sua autoridade, né? Se submeta à disciplina, vale a pena, tá? A gente tentou descontrair e ficou sério de novo, né? né? Tá. Vamos descontrair. Olha, Tá aqui tá bom. o Ed servindo um cafezinho E para tá, nós. Olha o tamanho da secretária, do secretário. Ai. Bom, pra gente terminar, isso é uma coisa minha. Já? Não. Foi muito rápido. Vai meia hora aí, vamos lá. Então vamos. Mas provavelmente vai mais um pouquinho. Eu queria que vocês compartilhassem curiosidades de vocês. Opa. Eu sei algumas, mas não curiosidades que não venham ao caso, que não vão construir, né? Por exemplo, hoje eu não sei se isso acontece, né? Mas eu conheci uma casa de vocês que tinha que, para passar pro banheiro, tinha que passar dentro do guarda-roupa, né? Era uma porta do guarda-roupa. Era Nárnia. Era tipo Nárnia. Isso. E vocês, eu acho, vocês são muito amigos, muito parceiros, isso é nítido. E o cuidado que vocês têm um com o outro, cada um na sua medida, também é nítido, né? Então, eles têm horários diferentes, eles funcionam em horários diferentes. Eles são bem opostos. Noite. Eu sou O Casas é dia. Dia, exatamente. Eu amo calor. Ele O Casas Eu amo frio. Eu sou louca por salgado e Eu ele amo. ama doce. É I like Eduardo e it. Mônica. É tipo Eduardo isso. De Mônica. E eu lembro que nessa casa foi pedido para instalar uma lâmpada na parte do pastor, do guarda-roupa, porque ele acorda muito cedo. Porque, inclusive, uma fala dele é que ele não tem rede social, porque onde ele vai, o pessoal não pode usar, né? Ele quer ir em presídio, nos hospitais, e para fazer essas visitas ele sai muito cedo de casa, né? Sempre. Diferente de mim, que preciso de 12 horas de sono para ficar bem, ele tem 4 E horas, ele tá renovado, ele tá ali, né? Doze Enfim, cafezinho. enfim. E ele, como ele acorda muito mais cedo, bem cedo mesmo, e às vezes vai dormir bem tarde também, ele pediu para instalar essa Minha média de luz. sono é 6 horas. Eu 6? dormi 6 horas, eu tô zerado. Ó. Muito tempo já. Só para ele poder acender a luz ali, poder se arrumar, escolher a roupinha dele, sem atrapalhar o tempo de sono dela. sono de Essa é uma beleza. curiosidade que eu já contei, e eu tenho anotado algumas aqui, que se vocês não lembrarem eu falo. Tá. E conta alguma, assim, sabe como vocês fazem pra, eu não digo nutrir o amor de vocês, sabe? Mas vocês são tão alegres e parceiros, e isso contagia todo mundo que está à volta de vocês, né? Segredinhos, coisas que vocês fazem um pro outro, assim. Tá, e eu penso assim, ó, a melhor relação, aliás, o melhor bem numa relação, quer amigos, quer empresa, casamento, igreja, o maior bem é realmente o respeito, né? Então, desde que eu namorei com ela, eu descobri que ela precisava dormir. Namorei não, desde que eu Desde que nós namoramos, desde que eu comecei o nosso namoro, Chame meus há advogados. 34 anos atrás, ela sempre foi assim, ela precisa dormir de manhã. Então, quando eu casei, eu não tinha dúvida disso.
Então eu não precisei fazer com que ela acordasse cedo. Não, agora que casando tem que acordar cedo comigo. Então eu escolhi ela desse jeito. Sim. Então, desde... Escolher um urso pra casar. Agora. Agora, Iderne. Então, desde então, eu acordo, eu procuro deixar a minha roupa antes, né? As principais que eu vou usar já, num local. E eu nunca acendi a luz do quarto de manhã. Nunca abri uma cortina, um blackout. Isso já há 31 anos casado. Porque eu respeito o sono dela. Eu levanto, não faço barulho, total silêncio. E tipo assim, ó, eu sou o cara que eu acordo pilhado, eu acordo cantando, eu acordo subiando, eu tipo assim, E eu eu levantei não da cama. acordo, eu só levanto da cama. A Nicole é igual. Eu, É, a Nick tipo é assim, ó, igual. eu abri o olho, eu já posso fazer uma videochamada com Deus a me China. Abri o olho, acordei e tal, tá na hora, eu só vou lá, lavo o rosto e já aí, como é que tá? Tudo bem? Eu acordo assim, ligado. Ela não. Então assim, eu tenho que vigiar. Uma das minhas dificuldades quando a Nicole casou foi essa. Porque nisso, a Nick é muito parecida comigo. Sim. Apesar de que a Nick, ela é toda o Casas. A personalidade dela, ela é Casas. 99,9%. Esse 1% é a questão do acordar. Que a Nick é igual eu. Então, ela me fez muita falta quando ela casou. Porque nós acordávamos... Eram parceiras de sono. tarde, as duas, cada uma com um canecão de café Quieta, preto, sem olhar na que cara é a uma da paixão outra. da nossa vida, mas não era uma não era Sem essa trocar uma chique, palavra. era um cara Sem sem falar. trocar uma palavra. Uma na ponta de cá, outra na ponta de lá, com aquela cara de tipo, o corpo tá aqui, mas a alma ficou na Sim. cama. E ali nós tomava aquele canecão de café. Que delícia, sem falar uma com a outra, só a companhia, assim, sabe? E o Casas já acorda falando, e eu, ai, Jesus, me dá graça. Então eu nunca Eu quero falo, ficar né? quieta. O segredo é que eu nunca falo dentro do quarto. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou pro meu banho, tomo meu banho e tal, pego a minha roupa e depois eu desço para o meu escritório, onde a gente mora hoje, e vou orar, vou tirar meu tempo com o Senhor. Normalmente eu ligo meu celular e na rede social depois de eu ter feito isso. Então vai ser lá pelas 8 horas da manhã, 8h30. Então primeiro tem todo um ritual antes para mim poder fazer o que realmente E de não fato... sai do quarto sem dar um beijinho na testa. Fofinhos. Quando ela tá calma, quando ela tá brava, eu não. É melhor não mexer, né? Não, mas assim, esse espaço. Porque eu gosto que me respeite o meu espaço, sabe? Então não tem como não. E ali comigo é a mesma coisa. Tipo assim, eu posso estar com visita em casa. Deu meu horário, porque eu não durmo cedo também. Hoje é 1h da manhã, né? 1h e pouco. Então deu meu horário, eu digo, amor, eu vou deitar. Não é verdade? E ela segura a ponta. Ela pode ir até as 4 da manhã conversando. Eu dá licença, eu preciso ir. De boa, eu vou deitar. Dormi 1h da manhã, 7 horas eu tô acordado, 6 horinhas. Dormi meia-noite, 6 horas. Então, para nós, é uma relação de respeito antes de qualquer coisa. Que lindo. Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita a falar de vocês. Bom, queria agradecer vocês, né, por esse tempo, por terem acreditado nesse projeto, Mulheres em Cena. Esse episódio piloto, né, essa estreia, faz parte da Semana da Mulher, que está acontecendo na Sena, na Comunidade Evangélica Novo Amanhecer, essa semana, que fica na Rua Irecê, número 300. Né? Se você nos acompanhar lá no Instagram, @mulheres_cena, você consegue acompanhar toda a nossa programação. Já estamos aí caminhando para o final, né? Já Amanhã tivemos nós temos o Café com o Espírito Santo, isso, né, Thay? que é um evento. Amanhã que é dia 7 de março, terça-feira. Isso, amanhã que é dia 7 E de esse março. Café com o Espírito Santo não tem mais vaga, infelizmente. Tinha que ter sido Sim. feito com inscrição. Mas nós temos um convite especial para quarta, né, Thay? Exatamente. Dia 8 de março. Dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, né? Que nós comemoramos o Dia da Mulher e também véspera de feriado para quem mora em Joinville. Para quem mora aqui, né? Dia 9 é o aniversário da cidade, então, a princípio, esse evento seria somente para as mulheres. Mas, como tudo que a gente faz na nossa casa é debaixo de muita oração, discernimento, obediência, a gente teve a direção de abrir esse culto para a família. Primeiro porque a pastora Rose Cruz, ela é uma bênção, a nossa casa ama ela ministra tanto a escola de Esther quanto o sacerdócio real, então ela ministra homens e mulheres, ela é uma pastora de igreja, né, e ela é assim tremendamente usada por Deus, uma mulher cheia de unção, sabe, de uma palavra assim carregada mesmo
que eu acho que eu creio que a gente precisa para esses dias. E tendo esse entendimento, a gente abriu. Né? Ontem, na verdade, domingo, nós tivemos já um culto aberto, né? Com a pastora Roseli Bambinetti. Te amamos, pastora, te amamos muito. Foi pra quebrar. E foi pra família forte. toda, foi muito forte. Foi assim, uma presença, uma glória de Deus. Assim, acho que marcou. Sim. Eu acho que nós, enquanto comunidade, não vamos mais esquecer esse dia. Não. E eu não né? tenho dúvidas que na quarta vai ser Exatamente, é sobre no isso. mesmo nível. E a gente tinha conversado antes do culto sobre abrir, né? O pastor Casas Sim. trouxe a ideia, a gente amadureceu e orou. E a movimentação, aquilo que o Senhor trouxe no culto de ontem, só confirmou. Sim. Que tem que ser para a família toda. Então, assim, traga convidados, convidadas, né? Vai ter kids, né? A partir de 4 anos, de 4 a 10 anos vai ter kids, né? E chama mesmo, né? Aquela pessoa assim que você sabe que precisa ouvir uma palavra, que você sabe que está afastada dos caminhos do Senhor, que você gostaria. Eu sempre falo que na mesma intensidade que eu amo a Jesus, e que eu sinto, que eu experimento aquilo que ele tem depositado em mim, eu gostaria que outras pessoas também experimentassem, né? Então, se você tem essa vontade de que aquele seu colega de trabalho também experimente desse lugar, sabe? Desfrute desse lugar de delícias em Jesus. Vem quarta-feira, 8 de março, às 20 horas, na Cena Joinville. Não vão se arrepender. Não vão se arrepender, é verdade. Mais uma vez, muito obrigado. Nós Amo vocês, né? Em nome de toda a equipe Mulheres em Cena e de todas as mulheres da cena, né? Porque eu só achei que foi rápido, mas tudo bem. Mas a gente vai ter... Entendeu? Sim, vai. Esse aqui foi um piloto, né? Vai que a coisa engrena, a gente vai ter outras oportunidades. Se depender de mim, já engrenou. Eu quero falar dela um pouco. Ela só a gente vai fazer a Semana do Homem, então, pastora. Vamos montar a Semana do Homem, né? Não provoca. Ai, não dá ideia. Então é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada. Vocês querem, assim, dar considerações finais, deixar uma palavra, uma mensagem para as famílias, para as mulheres? Começa, meu amor. Eu? Então tá bom. Primeiro, Thay, obrigado, né? Obrigado pela alegria de ter você aqui conduzindo esse programa. Muito nervoso no começo, muito né? Nervoso. Mas hoje você já descobriu que você é capaz. Então o próximo, com certeza, você já não vai mais preocupar, porque você já venceu a primeira barreira. Verdade. Agora foi excelente. Foi maravilhoso. Obrigado, Fabiano Felipe, né? Verdade. Pela alegria, se deu os estúdios aqui da Vertical, que é maravilhosa, né? E para a família toda da Thay aqui junto, a Lari. Obrigado, tá, gente? E você não faz nada casa, sozinho. Você que está em casa, acredite que a intenção nossa não é colocar-se aqui como ministério perfeito, família perfeita, casal perfeito, não é. É colocar-se como pessoas que já têm uma experiência de vida, que já venceram centenas, se não milhares de batalhas e que permanecem. Permanecemos em Cristo, permanecemos no casamento, permanecemos na família, estamos permanecendo, porque o mais importante do que você ser é permanecer. Já sei quem eu sou, agora só preciso permanecer dentro da identidade que Deus me deu. Ora como pastor, ora como apóstolo, ora como profeta, ora como esposo, ora como pai, como sogro, como vô. Eu preciso entender tudo que eu sou, as incumbências, os brevês que eu recebi e preciso corresponder. Porque a arca, ela era carregada no ombro. Ombro fala de responsabilidade. Então, quero só que você entenda que nós estamos aqui conseguindo permanecer. Fique firme, porque vai valer a pena. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Meu amor. Então, já que o tema foi casamento, né? Eu quero falar também para as solteiras e para os solteiros que estão assistindo. Eu costumo dizer que a escolha mais importante da vida de um ser humano depois da decisão por Cristo é quem você vai escolher para casar, né? Porque o padrão bíblico é até que a morte os separe. E infelizmente nos dias de hoje a gente tem visto relacionamentos descartáveis, casamentos descartáveis, coisas que antigamente a gente não via no nosso meio, né, cristão. Hoje está se tornando, infelizmente, não sei se posso usar essa palavra, mas comum, né? Cristãos
servos de Jesus, pessoas que têm uma vida até ministerial se separando, né? E não é esse o modelo do casamento que a Bíblia nos oferece. É até que a morte os separe. Então, para vocês solteiros, escolha, porque é a escolha mais importante da tua vida depois de você ter escolhido Jesus. É escolher quem você vai envelhecer do lado. É para sempre. O casamento não pode ser dissolvido nas crises, nas dificuldades. E, biblicamente falando, o que Jesus pede é nem diante das traições. Porque Jesus falou, por causa da dureza do vosso coração, ficou a carta do divórcio. Mas o que Jesus quer é que haja perdão, que haja conserto. Ele é especialista em recomeços, em fazer tudo novo de novo, todos os dias, se for necessário. Então, o meu conselho num tema casamento é, para você que está solteiro, busque em Deus esse parceiro, essa parceira. E para você que já é casado, tenha isso como algo muito precioso na tua vida. Virão dias de dificuldades, virão dias que você não vai acordar tão apaixonado, vai ter dias que você vai acordar querendo nem que ele saia do teu lado, de tanto amor que você vai estar sentindo, mas a nossa vida é isso, né? Um dia eu ouvi um testemunho de uma moça que ela cometeu suicídio, a tentativa, né, do suicídio, e ela ficou muito mal, internada, e ela teve uma experiência de um enfermeiro, um médico, que entrou na madrugada para falar com ela, e ele mandou ela olhar no monitor. Você pode procurar isso aí na internet, e eu te aconselho a procurar, é lindo o testemunho dela. E ele disse para ela olhar no monitor onde estava o batimento cardíaco dela, e o batimento cardíaco faz isso, né, em cima, embaixo, em cima, embaixo. E aí ele disse, o que você está vendo aqui? Aí ela disse, os meus batimentos cardíacos. Ele disse, não, isso aqui é a sua vida. Vão ter dias que você vai estar lá em cima, rica, feliz, alegre, fluindo, mas tem dias que você vai estar aqui embaixo, triste, talvez sem dinheiro, sofrendo situações difíceis, sem saber como você vai resolver, mas amanhã você vai estar cá em cima de novo. Isso aqui se chama tua vida. Mas se eu desligar do teu monitor, essa linha vai se tornar o quê? Reta. E isso quer dizer que você está morta. Então, vida é isso. Vida conjugal, vida ministerial, vida profissional, em todos os âmbitos da tua vida. Vai ter dia que você vai estar aqui em cima e vai ter dias que você vai estar aqui embaixo, né? E o mais importante é que Jesus prometeu na sua palavra que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até que ele voltasse e nos levasse para a eternidade. Então Jesus está contigo no dia bom e Jesus está contigo no dia mau. Só tenha calma. No outro dia, ela acordou bem, né? O testemunho dessa moça. E ela perguntou quem era. Ela queria agradecer aquele médico. E a moça disse, infelizmente, você deve estar com uma perturbação na mente, porque não entrou ninguém aqui. Claro que entrou. Era uma pessoa assim. Não entrou. E aí ela entendeu. Foi Jesus que me visitou. E ela tem até tatuado no pulso dela, se eu não me engano, esse, né? E tem uma letra bem grande escrita assim, que é como se fosse uma frase, com só as iniciais da frase que ela quer dizer. E eu não vou lembrar agora para dizer, mas procure no YouTube que você vai encontrar esse testemunho. Então, é isso. Tem dia que você vai estar apaixonada, tem dia que você não vai estar, tem dia que você vai estar querendo fazer uma segunda de lua de mel, vai ter dia que você, como diz o pastor Cláudio Duarte, você nunca pensou em se separar? Não, mas em matar ela um monte de vezes. É verdade. Né? É verdade. Que até que a morte separe. Mas é isso, a minha experiência como casamento, né? Maravilhoso, casaria todos os dias novamente com ele, e o meu sim continua sendo dele por 32 anos, e espero que até que Jesus volte. E eu já falei para ele, né? Eu tenho um entendimento diferente, aprendi isso com um pastor amigo nosso lá de Foz do Iguaçu, pastor Dudu, que ele diz assim, né? Que o casamento é até que a morte separe. Mas como para nós não existe morte, né? Para nós que cremos em Deus, a Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. Então a morte não cabe em mim. Eu não fui feita para a morte. Então, se é a morte que vai me separar, então só lamento, porque não existe separação. Lá no céu, eu falo para ele, nem adianta correr para as anjas, porque eu vou correr atrás de ti. Eu falo a mesma coisa pro Quem disse que eu quero correr? Falo a mesma coisa pro Eds. Não, vem com essa, que eu não quero, lá no céu, eu quero ficar bem pertinho. Não. Passei um perrengue aqui, agora lá no céu que é glória. Não, né? Não. Mas eu conheço a piada que diz.
Mais uma obrigado, vez, tá? mais uma vez. Obrigada, Amo gente, vocês, obrigada, muito obrigada. obrigada, tá? Em nome de toda Amém. a cena. Quero agradecer também a Rede Vertical, né? Ah, O Fabiano é verdade. Felipe, um amigo de ministério, um É companheiro, verdade, uma pessoa que meu está Deus. sempre aí acreditando, não só na cena, né? Mas um homem em Deus e para toda a cidade aí de Joinville. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus faça recair sobre ti as bênçãos de Deus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Como é que a gente acessa a Rede Vertical? Redevertical.com. Redevertical.com. Nas redes sociais, Rede Vertical Oficial. Nas redes sociais, Rede Vertical Oficial. Segue lá. Aí você vai estar ouvindo uma das melhores É isso rádios aí. gospel do É isso aí. mundo. É Não vou nem verdade. falar nem do Brasil. É verdade. Rede Vertical. Não perca tempo com coisa que não vale a pena. É isso aí. Quem quiser nos Entendeu? seguir também, né, Thay? Mais uma Cena vez. Oficial. Uhum. O Insta da nossa É comunidade. verdade. Isso. Cena Oficial, Joinville. Joinville. Mulheres em Cena, né? Uhum. E eu, Alessandra Casas. Ah, @, Alessandra P. Casas, né? É, isso. Isso. Alessandra Casas, já vai ver a fotinho minha aí do Pastor Casas. Já, do Valentino. inconfundível. E eu inconfundível. não tenho rede Não social. tem. Só Graças a Deus. Só uso o WhatsApp porque é necessário, É isso né? aí. Mas é medida dele. E a gente já aprendeu a lidar com isso na casa. Isso aí. Mas eu tô tentando me livrar dos WhatsApp, sabe? Tá tentando também. Então é isso, meninas. Ai, eu quero agradecer o café, gente. Esse café tá delicioso. Top. Então é isso. Muito, muito obrigada. Tá bom? Não esqueçam das nossas programações, tá? E da nossa frase de apoio do ano, que é sozinhas vamos mais rápido, mas juntas vamos mais É isso aí. longe. E Isso. espero vocês quarta às 20 horas com a sua família. Tchau, tchau. É nóis. Beijo.